O primeiro assassinato que eu assisti foi a centímetros de distância de mim quando eu havia saído para comprar leite. Foi apenas a 3 metros à minha frente. Dispararam contra um rapaz, 7 vezes. Deram 7 tiros nele. Era um rapaz jovem. Eu já vi mortes e mortes e mortes, de maneira que para sobreviver nas ruas do Bronx, tem que ser um assassino, um esperto, tem que ser manhoso. A linhagem do meu pai era só de bruxos e feiticeiros. Nós vivíamos de bruxaria, tínhamos o contrato diretamente com o diabo. Quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, eu vi o meu pai ir para o quarto adorar ao diabo, e eu conseguia sentir a presença do diabo entrando naquele quarto, e meu pai o adorava, falava em línguas demoníacas, e colocava flores, velas e águas das 19 da noite até às 5 da manhã. Eu já ia na igreja do diabo, ia na igreja de bruxaria, eu estava sendo treinado para ser um feiticeiro, estava sendo treinado por bruxas que estavam na religião há 30, 40 e até 50 anos. Estavam me treinando para aprender a falar com os principados, espíritos terrenos, e o próprio diabo. Você não pode falar com o diabo sem mais nem menos, tens que ganhar o direito de falar com ele. O primeiro assassinato que fizeram no meu bairro foi aqui. O demônio esfaqueou uma senhora 52 vezes, e cortou-lhe as orelhas, e depois, eu e meus irmãos estávamos passeando com as filhas dela, e voltamos à sua casa para trazê-las de volta, e as filhas acharam a sua mãe cortada aos pedaços. Depois, eu estava brincando no pátio da escola com amigos, e chegou um pastor, e havia uma banda e começaram a cantar músicas, e as pessoas começaram a se juntar no pátio. Era uma atmosfera incrível, uma felicidade incrível, e na minha casa não era assim. Esse pastor subiu no palco, e começou a falar de uma história da Bíblia, e de como Deus amava todos, e coisas assim, e pela primeira vez eu fiquei interessado. Eu pensava: uau! Talvez Deus me ame mesmo, talvez Deus me queira, talvez Deus queira a minha família, talvez Ele queira tocar em mim e na minha família, talvez Ele queira mudar a minha família. Eu disse: bem, eu posso pegar um pouco disso, eu quero, afinal, isso apareceu na minha frente. E pela primeira vez na minha vida senti um amor inacreditável. Eu não tenho palavras. E o pastor estava descendo do palco e orava pelas pessoas e tocava nelas. Então eu disse: agora é minha vez. Agora ele vai tocar em mim. Agora Jesus vai me aceitar. Vai me mostrar o que é amor. E o pastor passou por mim sem me tocar. Não colocou as mãos em minha cabeça. Ele foi andando pela fila. E quando passou por mim me ignorou. Tocou na pessoa a seguir. E eu pensei: Jesus não me ama também, o meu pai não me ama, Jesus não me ama, venho de um lar despedaçado, Jesus gosta que a minha mãe seja espancada, Ele gosta que eu e meus irmãos cheguemos à cama esfomeados, gosta que não haja aquecimento no meu apartamento, gosta que cheguemos à escola e sejamos tratados como estranhos, rejeitados. Então, esse Jesus é tal igual meu pai, não tem diferença. Então eu fui para casa magoado e triste. Me lembro que em uma semana ou duas depois, eu estava brincando no pátio com os meus amigos, então ouvi algo cair e bater no chão. Era um colar de vodu, então eu peguei, tinha muitas cores, eu coloquei, e foi o meu primeiro contato com o diabo. Fomos a uma casa de leitura de cartas de tarô, eu só tinha 10 anos, entramos, e a senhora que fazia as leituras, a bruxa, ficou fascinada, ficou vidrada em mim e dizia: esse menino, nós queremos ele, nós queremos esse rapaz. Nós, os espíritos que é a santeria, nós o queremos. A santeria é o espiritismo em espanhol. Eles dizem que a santeria é adoração aos santos, mas não é, é adoração aos demônios. Elas diziam: nós o queremos, e se não o entregar para nós, ele vai perder a sua visão em 30 dias. Então minha mãe ficou tão desesperada que ela vendeu a mobília, vendeu sua cama, vendeu tudo o que tinha no quarto para obter 227 euros para fazer a minha primeira cerimônia. Esta senhora colocou tanto medo na minha mãe, que a minha mãe teve que dormir no chão. Ela não queria que eu perdesse a visão. Então, eles me iniciaram no lado negro com apenas 10 anos de idade. Então o primeiro amor, o primeiro encontro que eu tive enquanto menino de 10 anos, foi com o diabo. Ele apareceu, pegou a oferta que foi a minha, e colocou 5 colares no meu pescoço. Os 5 colares representavam os 5 piores principados, os 5 piores demônios que estão sob o comando de Satanás. Ele os colocou no meu pescoço, o que faz parte da santeria, e disse:
Esses serão os seus guias espirituais, os seus anjos protetores, e tomarão conta da sua vida daqui para frente. A minha infância foi roubada de mim. A minha infância foi adorar ao diabo e ir à igreja dos demônios. Eu ia à escola dos demônios das 19 horas às 5 da manhã, para ser treinado por bruxas e feiticeiros. Aprendi a invocar os principados e a fazer rituais a quem pertencia a essa região. Quem controlava esse principado? Qual era o nome desse principado? Como canalizar poderes? Com 13 anos de idade, eu já praticava projeção astral. Deixava o meu corpo em casa, e ia para outras regiões, entrava no reino espiritual, e lançava maldições no bairro, colocava o espírito de prostituição, colocava o espírito das drogas no bairro, o espírito do homossexualismo aqui, espíritos demoníacos ali, espíritos de matança, espíritos de suicídio. Eu sabia como canalizar todos os espíritos para aquele bairro. Com 15 a 16 anos de idade eu ia aos hospitais e colocava a morte, matava pessoas, porque eu queria ser promovido pelo diabo para subir de escalão, e ser o maior adorador do diabo em Nova York. O diabo tornou-se o meu pai, substituiu o meu pai porque orava, e pediu que o matasse. Aos 33 anos de idade, meu pai levou um tiro no rosto enquanto estava em uma discoteca. Foi uma mulher, e nem sequer era dele, e o diabo o matou e disse: Eu tirei o velho para manter o novo. E o diabo tornou-se o meu pai. Havia uma discoteca, e meu pai morreu ali aos 33 anos de idade, e nós vivíamos ali. Eu me lembro que quando tinha 11 anos, havia uma loja na esquina. Vi um homem ser alvejado na rua, o tal que eu vi quando eu fui buscar o leite. Fui subindo de posto de adoração ao diabo, fui subindo acima de principados e demônios, até o ponto em que eu me sentava e falava com o diabo assim como eu estou falando com você hoje. E o diabo se manifestava em forma humana. A presença dele entrava no quarto, e eu falava com o diabo a noite inteira. Eu ia aos clubes noturnos à procura de pessoas para recrutar para o lado negro. Eu contava às pessoas o seu futuro e suas vidas, coisas que elas faziam, coisas que iriam acontecer a elas, e elas não faziam a mínima ideia de quem eu era. Eu simplesmente tinha poderes demoníacos, tinha sede de sangue, eu matava animais e bebia sangue todas as semanas. Se eu não tivesse tempo e nem dinheiro para comprar o animal, eu me cortava e bebia o meu próprio sangue. O círculo de pessoas que estavam comigo eram doutores, advogados, diretores de escola, juízes, policiais, eram todos metidos em bruxaria, até cantores hoje em dia muito famosos. Eu colocava principados numa região para controlar, demônios no chão para operar, para atacar a igreja, para conter o crescimento da igreja, para diminuir a oportunidade das pessoas de se salvarem. Eu podia estar bêbado, sair de uma discoteca e ser possuído por demônios. Me metia no meio da rua e dizia: Deus, vem aqui, queres um pedaço disso, queres levar na cara, queres que eu te cuspa na cara, vem aqui para baixo e me encare. Eu me casei no dia das bruxas, eu tive um casamento diabólico no dia das bruxas. Todos os demônios e principados de diferentes regiões do mundo vieram ao meu casamento. Nenhum humano foi ao meu casamento, tinham medo, foi uma loucura. Mandei convites e ninguém apareceu, está entendendo? Não houve prendas, mas os demônios foram ao meu casamento, batizaram o meu casamento. A minha mulher era bruxa, e eu era bruxo, e a minha filha nasceu, e eu estava treinando ela para que fosse bruxa também. Eu me lembro da primeira vez que eu ia sacrificar o meu primeiro ser humano. O diabo apareceu ao meu lado no banco do meu carro e perguntou: Você me ama? E eu respondi: Claro que te amo, pai. Ele disse: Tem um rapaz no telhado, ele vai tentar te matar e levar o teu dinheiro, por isso, mate ele se me amas. Então fui lá em cima. Eu vivia no quarto andar. Eu me lembro, fui lá, e ele estava escondido atrás das escadas. Esse rapaz tinha uns 2 metros e uns 100 quilos. Eu estava semi-possuído, senti o demônio entrar em mim, já não era mais eu. Eu iria arrastá-lo até o meu apartamento e esfaqueá-lo no pescoço, porque eu tinha um caldeirão de 50 quilos ou mais. E tinha tipo 9 machetes e facas, com as quais cortava os galos. Mas quando eu ia agarrá-lo para levá-lo para o apartamento, ele fugiu das minhas mãos e desapareceu, saiu do prédio, ele foi rápido e desapareceu, eu não pude agarrá-lo, fiquei desapontado, porque eu não consegui cumprir o meu primeiro sacrifício humano. Não me interessava quem eram as pessoas, quem conheciam, qual era a religião, não me interessava como chamavam a si próprios. Católicos, cristãos, crentes,
Não me interessava, eu matava, a menos que tivesse uma verdadeira relação com Jesus Cristo. A senhora que vivia no andar de baixo veio até a mim e disse: o meu marido está me traindo. Quero que lances um feitiço e mates a mulher. Quanto queres por isso? Eu disse: já volto, vou falar com o diabo e depois eu te falo, volte daqui a uns dias. Então a senhora voltou, o diabo havia me dito o que fazer. Ele disse: compre uma caixa preta, 21 velas pretas, uma imagem da mulher que queres morta, e coloque na caixa para fazer a bruxaria para matar a senhora, e dentro de 21 dias ela vai morrer. Daqui a 21 dias será o seu funeral. Então, quando a senhora voltou eu disse: vou lhe cobrar 9.000 euros para matar essa senhora. Ela disse: claro. Eu disse: sabe o que mais? Eu conheço você, tem sido boa para mim, eu vou às suas festas. Dê-me 6.000 euros, e eu vou lhe fazer um desconto. Quando essa senhora estava saindo ela me disse: ela é cristã. Então eu disse: vou matá-la de graça, não precisa de dinheiro, vou matá-la de graça, vou ensinar uma lição a esses cristãos, eu não quero o seu dinheiro, vou matá-la de graça. Então eu fiz o vodu e a bruxaria. E em 21 dias a senhora não morreu. Um mês se passou, e a senhora não morreu. Eu estava pensando: uau! O que está acontecendo? A minha reputação estava em jogo. Então chamei o diabo, e aumentei a bruxaria para que ela morresse durante a noite, e nada aconteceu. Eu estava em casa sozinho, e o diabo apareceu. Quando ele entrou, senti a sua presença. O diabo me disse: temos que abortar o plano. Eu disse: mas a minha reputação está em jogo, como assim abortar o plano? Sou um feiticeiro, se eu não matar a senhora, vão dizer que não tenho poderes. O diabo disse: não entendes, o Deus que ela serve me disse para deixá-la em paz, não lhe toques. E eu perguntei: que Deus é esse? Ele respondeu: o Deus que ela serve. Então fiquei muito zangado e disse: vamos tentar mais uma semana, vamos matá-la. Ele disse: não, o Deus que ela serve disse para deixá-la em paz. Com toda a bruxaria que eu lancei, ela deveria ter morrido em 21 dias. Me lembro que o grupo do Nick Cruz veio ao meu bairro, um ex-líder de gangue que virou pastor. Chamavam-se Tréguas, e andavam de bairro em bairro evangelizando. Eu fui atrás desse grupo para os destruir. Haviam muitos jovens entre 18, 19, 16 e 20 anos, e eu pensei: como se atrevem a tocar essa porcaria no meu bairro? Hoje eu chamo de adoração. Eu disse: vou destruí-los, vou atrás deles. Então, quando eu ia me aproximando do sítio onde eles estavam, quando eu ia me aproximando, havia uma parede de fogo à sua volta, e eu não podia entrar. Algo me empurrava para trás. Sempre que eu tentava tirar forças do mal, algo me empurrava para trás, e eu nunca tocava nos pequenos. Eu pensei: tem algo aqui. Algo não está certo. Então eu fui embora, não quis me meter com eles. Eu disse: ok, vou deixá-los ganhar dessa vez. Então, muitos espíritos estão nos observando agora neste exato momento. Claro, eles estão nos observando, mas nós estamos protegidos. Não há nada como o sangue de Jesus, irmão. Não há nada que nos possa tocar. Temos uma cerca de proteção à nossa volta, e podemos entrar em qualquer lugar. Podemos colocar os demônios para correr, e não há nada que o diabo possa fazer. Eu tinha muito dinheiro, belos carros e belas mulheres. Eu tinha tudo. Eu vivia em um mundo em que os meus vizinhos viviam com medo de mim. Eles diziam: não se meta com aquele homem, senão ele mata a sua família. Não precisa de arma, ele mata a sua família enquanto dormem. O diabo me dava poderes que eu não podia imaginar, me dava poderes que faziam as pessoas me temerem. A polícia, os seguranças tinham medo, eles sabiam quem eu era. Eles me chamavam de filho do diabo. Ele colocava cristãos de joelhos não para orarem, mas porque não tinham poder. Não que o seu Deus não fosse todo-poderoso, não me entendam mal. Deus é todo-poderoso, o recipiente é que era fraco, o recipiente não tinha vida de oração, o recipiente não tinha uma verdadeira relação com Deus. Havia uma forma divina na pessoa, mas nenhum poder, a pessoa era fraca, não tinha nada a seu favor. Tinham a Bíblia, mas nenhuma conexão com Jesus Cristo, porque viviam fora da sua vontade, das suas promessas, e fora dos seus propósitos divinos. Então eu possuía eles, tinha como escravos, os partia, e os amaldiçoava. E fiz o mesmo com muitos cristãos atrás de cristãos, família atrás de família,
igreja atrás de igreja. Perseguia tudo que representasse a cruz de Jesus Cristo. Tive contato com demônios na África, Miami, em Nova York, os principados que controlavam os cruzamentos. Eu não tinha consciência. Eu me lembro que lancei um feitiço no meu irmão, e o coloquei na prisão por 5 anos. Fiz isso com o meu próprio irmão, a minha carne e sangue. Fiz uma bruxaria e o meti na prisão por 5 anos. O meu irmão era um feiticeiro, entrou na minha casa armado, e o demônio saltou para cima dele. Ele correu para casa, não aguentava as dores no estômago, e minha mãe foi testemunha disso. Eu fiz muitas cerimônias com meu corpo. A última que eu fiz, eu não só vendi minha alma para o diabo, mas também tive que engolir pólvora com sangue animal. É uma cerimônia chamada Sanse, é uma cerimônia haitiana e francesa, e fazem essa cerimônia com um demônio, para que quando se vai à casa das pessoas e se come, eles não podem te amaldiçoar. Eu fiz todas as cerimônias que se pode fazer. Eu ia à igreja dos demônios, e todos os anos havia uma reunião secreta. Todos os altos feiticeiros e bruxos se juntavam para discutir quais principados mandaríamos embora, e quais traríamos para dentro da região. Éramos mais organizados que a igreja. O reino das trevas é mais organizado do que a igreja de Jesus Cristo. Nós sabíamos como fazer cerimônias, como nos preparar para o próximo ano, quando cristãos não conseguem ir à igreja e orar durante 1 hora. Quando os cristãos nem conseguem manter uma relação consistente com Deus. Eu até tirei umas férias da feitiçaria, e o diabo me castigou, tirou a minha visão durante 1 ano. Eu já estava registrado na comissão de cegos, eu estava completamente cego, estavam me treinando para andar com um cão-guia, em uma daquelas bengalas que se usa para palpar o caminho. A minha mãe tomou conta de mim por 1 ano. Nos meus olhos pretos, uma névoa cinza caiu sobre eles, estava completamente cego, mas como eu dei minha vida de volta ao diabo, após 7 cirurgias, o diabo devolveu a minha visão, e eu pude voltar a enxergar de novo, e esse foi o meu castigo por tirar 1 ano de férias. O diabo disse: Queres 1 ano de férias? Eu te dou 1 ano de férias. E tirou minha visão. Esse era o mundo em que eu vivia. Se você se meter com o diabo, ele te mata, e mata a sua família. Era um medo que me agarrava sem medida, e você acha que não pode deixar essa religião. Os médicos não tinham explicação do porquê eu tinha perdido a visão. Entretanto, cristãos quando às vezes fazem o mal, quando às vezes falham o alvo, a única coisa que lhes aparece à porta, é a graça e a misericórdia, e quando você falha com o diabo ele te mata, ou um familiar. Eu me lembro quando o diabo avisou para uma senhora e disse: não podes estar com aquela pessoa. Mas ela não quis saber, porque estava apaixonada. O diabo possuiu um mendigo na rua, ele pegou um martelo, e bateu 17 vezes na cabeça dela e a matou. Um dia, eu estava sentado em casa, e foi espetacular. Eu havia chegado da discoteca, estava sentado vendo televisão, estava assistindo a um programa onde as pessoas espancavam. Eu gostava disso e estava sorrindo, e pela primeira vez ouvi uma voz que me dizia: filho, estou chegando, o que vais fazer com a sua vida? Era uma voz que parecia estar gritando do outro lado da sala falando comigo, e eu pensei que era a televisão. E eu disse: não, isso não pode ser a televisão, essas pessoas estão lutando. Eu conhecia a voz do diabo, eu me sentava e falava com ele assim como estamos falando agora. Ele aparecia em forma humana. Ele entrava ali, e a atmosfera mudava. Ele se sentava, e falava com a minha consciência. Eu respondia, e falávamos a noite inteira. Eu o conhecia, como você conhece a parte de trás de sua mão. Eu conhecia todo tipo de demônio, todos os principados que controlava a região, que controlava tudo na América, que controlava tudo no Canadá, todos os principados que comandavam o oculto, o Wicca, Nova Era, Budismo, Islamismo, Santeria, Espiritualismo. Eu conhecia todos os principados que comandavam. Eu tinha um contrato com todos eles. Todo o demônio do chão, o diabo Jezabel. Eu conhecia diabo que nem adianta eu dizer o nome, porque você não irá saber quem é. Conhecia todos pelo nome, e essa voz era bem diferente de qualquer outra voz. Aquela voz vinha do nada, vinha do ar. Entrei em choque. Depois, tive uma outra visão do outro lado da sala. O céu estava em chamas, e as pessoas embaixo corriam em busca de cobertura, mas não havia cobertura, não havia onde se esconderem. Eu não queria ver aquilo, balancei a cabeça e desapareceu. Então depois eu fui dormir, entrei em um sono profundo como se tivessem fechado os meus olhos,
e acordei em um comboio. Acordei em um comboio cheio de pessoas. Não podia acreditar que estava em um comboio, e esse comboio andava mais depressa do que qualquer coisa imaginável. Nunca andei em algo tão rápido nesse mundo, e fui parar no inferno. Jesus me levou ao inferno. Quando eu cheguei lá, as portas se abriram, e houve um estrondo. Um eco inexplicável. As portas se abriram, e um calor que vinha de lado nenhum em específico. Pensei que iria sufocar por causa do calor. Eu saí do comboio, e as pessoas no comboio não tinham rosto, mas eu conseguia ver o medo nelas. O impacto do medo nessas pessoas era o impacto de que sabiam que iriam para um lugar de onde nunca iriam voltar. Esse lugar estava lotado. Eu só pensava: não posso morrer aqui. Isso não é para mim. Eu não nasci para vir parar aqui. Eu dizia isso para mim mesmo. Eu não nasci para estar aqui. Então eu tentava procurar por um túnel no inferno. Eu corria pelos túneis do inferno tentando achar uma porta, talvez uma janela, talvez houvesse um buraco por onde eu pudesse sair, voltar à realidade, mas não havia buraco algum, e quanto mais eu entrava pelos túneis, mais o medo me consumia, mais sofrimentos eu ouvia. A escuridão apareceu ao meu redor, um medo que me tomava como uma peça de roupa, um medo, uma coisa incontrolável. Você não tem controle sobre aquilo, é algo que te agarra e não te larga mais. Eu não conseguia ver um palmo na minha frente, mas eu ouvia lamentos, vozes de choro, como o choro de uma criança e um animal ao mesmo tempo. É indescritível. Havia calor, e um cheiro como se eu estivesse nos esgotos de Nova York, mas era pior do que isso. Então cheguei em uma parte do túnel, e o diabo apareceu. Ele disse: Eu era o teu pai. Ele falou comigo em línguas demoníacas. Ele disse: Eu era o teu pai. Eu te dei tudo. Tomei conta de você. Te abençoei. Te protegi. Matei pessoas por você. Fiz tudo por você. Te dei poderes. Te dei um nome no reino das trevas. Te dei um nome. Quando pessoas vinham contra você, eu as destruía, porque sabia que serias o recipiente que eu iria usar para mover o meu reino na terra. E agora queres me deixar? Agora queres me trair? Ele falava em línguas demoníacas, e eu respondi em línguas demoníacas também. Eu lhe disse: Não, eu não vou te deixar, só estou confuso, não sei o que se passa. Ele disse: Não, eu sei o que você vai fazer. Tu vai me deixar, vai expor a minha religião, vai expor quem eu sou e como trabalho no reino espiritual, porque eu te contei coisas que nunca contei a ninguém. Eu te mostrei coisas, confiei em ti coisas que precisavas que soubesses, para que pudesses aumentar o meu reino, porque eu queria te usar de várias maneiras. E quando ele veio me agarrar para me destruir, a cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno. Não sei como uma cruz de 1 metro apareceu no inferno, enquanto eu estava ali de calção e de short. E quando eu peguei a cruz e a coloquei nele, o diabo derreteu como se fosse uma criança, uma criancinha, derreteu e caiu no chão sem poder algum. Então aproveitei essa oportunidade e corri para dentro do túnel, na esperança de que houvesse uma porta. Não havia nenhum lugar que eu pensasse. Eu pensava em sair dali. Eu pensava: é isto, é o fim. Eu tinha um medo que me agarrava, era indescritível. Eu nunca havia me sentido assim, eu nunca havia sentido aquele desespero. Era o contrário do que é o céu, era o contrário da felicidade, o oposto da paz, era o oposto da vida, era um lugar de tormento. Era um lugar onde a minha família jamais saberia onde eu estava, a minha filha não saberia que eu estava ali, como me encontrariam, de que maneira. Então, à medida em que eu ia mais fundo pelos túneis do inferno, na esperança que houvesse uma porta, uma abertura por onde eu pudesse sair, o diabo apareceu outra vez e disse: Agora eu vou te destruir. Então, em línguas demoníacas, eu disse: Eu tenho as marcas do contrato que impedem que eu seja destruído. Ele disse: Seu louco, fui eu quem te dei essas marcas. Essas são as provas de que você me pertence. Ninguém tem você. Você é meu, e tu vais viver para mim ou vais morrer. Então ele veio para me agarrar uma segunda vez. Eu pensei: pronto, é agora. Ele ia me agarrar, a cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno novamente. Não existe amor maior do que a cruz que apareceu no inferno por um pecador como eu. Então, quando Davi diz: se fizer no inferno a minha cama, ele sabe que eu estou ali. Graça e misericórdia apareceram no inferno onde eu estava. Graça e misericórdia, ele tinha um plano para a minha vida, para os meus indizíveis feitos egoístas demoníacos, atos arrogantes, egocêntricos, estando eu no inferno desarrumado. Jesus Cristo amou um desajeitado e disse:
Eu tenho um plano para ti. Eu te amo mais do que podes imaginar. E apareceu no inferno. Quando eu acordei, o meu espírito voltou ao meu corpo. Eu me levantei e dobrei os meus joelhos para Jesus Cristo. Tinha um monte de bruxaria em casa. Joguei tudo fora. Joguei fora a religião. Joguei fora tudo que tinha a ver com a escuridão. Pessoas do Haiti, de Cuba, de Miami, de Nova York disseram: temos que matá-lo, porque ele sabe demais. Temos que destruí-lo, temos que matá-lo. Ele sabe demais, ele não é mais um dos nossos. E vieram me matar. Vieram e fizeram o seu melhor. Tentaram me matar no meu sono, e durante o dia. Até que em uma certa noite, demônios me apareceram e me atormentaram por 30 dias. Agarraram a minha garganta, me levantaram da cama, o quarto ficava frio, eu estava deitado, e senti uma outra pessoa deitada do meu lado completamente gelada. Eu olhava do lado e sentia a presença de outra pessoa. Por 30 dias me atormentaram e me torturaram, tentando roubar a minha mente, tirar a alma do meu corpo, tentando arrancar o espírito do meu corpo. Eu tremia de noite, como nunca antes. Por 30 dias eu chorava alto, e não sabia como orar. Eu dizia: Jesus, Jesus. Eu não sabia como. Eu pensava: vou tentar orar como a minha irmã. Eu ouvia ela orar na igreja dessa forma. Eu pegava todas aquelas orações para tentar lutar pela minha vida. Em um dia, eu estava na igreja adorando a Deus e perguntei: Senhor, por que deixas isso me acontecer? Então um dia, eu ouvi uma voz que me disse: eu queria saber o quanto me amavas, queria saber o quanto confias em mim. E nunca mais fui atormentado pelo diabo, e me tornei um evangelista para Jesus Cristo. Estou há 14 anos servindo ao Senhor, e não o trocaria por nada neste mundo. Eu sei que na Avenida Aleluia, há uma mansão para João Ramírez, e um dia ele vai me dizer: bem-vindo a casa, bem está servo fiel. Eu digo para vocês, não há nada que abale a minha relação com Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, o meu começo e o fim. Nenhuma arma se levantará contra mim. Eu morrerei quando Jesus disser: podes vir para casa. Não por causa de nenhum bruxo, nenhuma pessoa, voodoo, encantamento, nada disso poderá separar o meu amor de Deus. 100.000 euros em bruxaria venderam a minha alma, marcas aqui ou marcas ali, mas a maior marca está aqui, o amor que tenho pela cruz, e nada mais do que a cruz de Jesus Cristo. E digo isto para vocês: eu estava amaldiçoado, e me tornei um abençoado. Porque o que estava abençoado tornou-se maldição por mim para me salvar, e eu mudei de pai, e o meu pai se assenta no topo do universo, e me ama mais do que possas imaginar. Esse amor agora posso dar à minha filha. Hoje, minha filha é uma cristã nascida de novo, graduada com mestrado em psicologia, e eu sei que Deus vai usá-la de uma maneira incrível, porque o bastão que eu tinha, passei para ela, o bastão certo dessa vez. Sei que ela vai fazer um trabalho melhor do que o pai fez, e antes de eu deixar a terra, as pessoas saberão que João Ramírez esteve aqui, porque ele serviu ao Deus Todo-Poderoso. Amém.